Olá, queridas mães. Hoje a gente vai continuar lendo a partir da introdução, o livro Criança, uma abordagem espírita, tá? Então, vamos iniciar. Eu espero que você escute primeiro o primeiro que eu já postei. Eu fiz alguns comentários e por isso ele ficou bem longo, mas vale super a pena, tá? Então, tá aí. O nome do texto que eu havia lido se chama Palavras Iniciais. Então, aqui, a partir de agora, a gente vai ler a introdução, tá? A introdução de um livro, segundo Valderri, deve servir sempre como uma preparação para o que nele se vai tratar. No entanto, tenho certeza de que o leitor não sentirá dificuldade em me entender se eu assim não o fizer, pois as abordagens de cada tema serão feitas de forma simples e não irão muito além do que talvez você já conheça. Por essa razão, preferi antes falar de uma visão não espírita de criança, permitindo-nos uma comparação com a visão espírita. Um estudo mesmo que superficial na busca do conceito de criança ao longo do tempo no mundo ocidental nos levou a revelações assustadoras e à conclusão de que ela nem sempre mereceu o entendimento, a compreensão e o amor que hoje recebe da grande maioria dos adultos, embora constatado que ainda lhes damos pouco. O entendimento do que é uma criança e da fase de infância variou no tempo e no espaço, sempre atrelado aos sistemas filosóficos e antropológicos reinantes e às interpretações religiosas que se emprestavam a Deus, a sua criação e a dinâmica da vida. A consciência de que a criança é um fator de reforma moral e espiritual da humanidade somente se planifica quando o adulto sabe de onde ela veio, para que veio e para onde vai, após a sua desencarnação. São a filosofia e a religião que vêm fornecendo ao longo da história elementos reflexivos para o alcance dessa consciência. Nesse sentido, nenhuma outra doutrina superou o ensinamento que é dado pelo Espiritismo. As crianças são os seres que Deus manda às novas existências para que não lhe possam imputar excessiva severidade. Dar-lhes ele todos os aspectos da inocência. É Livro dos Espíritos, questão 385. Essa afirmativa traz, na sua singeleza, os elementos essenciais para a compreensão verdadeira do que é uma criança, né? Se elas chegam até nós enviadas por Deus, tem a sua chancela, como tudo na natureza, merecendo uma compreensão mais ampla do que lhes tem sido outorgado. Quanto ao seu papel em nosso meio, se voltaram para uma nova existência, é motivo para interrogarmos o porquê e para quê. É razão suficiente para buscarmos entender o sentido de suas virtudes aparentes, tais como a inocência e a pureza, e o porquê de a precocidade intelectual ser dada a poucas e o sofrimento a uma porção bem maior. No passado, a criança era tida como um adulto incompleto. Logo cedo se misturava aos adultos e partilhava de seus trabalhos e jogos. A promiscuidade era intensa em todos os sentidos. As escolas eram poucas e para poucos, sendo a educação garantida pela convivência com os mais velhos, sem se levar em conta que sem se levar em conta se era inconveniente ou não para a criança. A aprendizagem das artes e dos ofícios a criança adquiria ajudando os profissionais. Somente recebia carinho enquanto fosse uma coisinha engraçadinha, nos primeiros anos de vida. Quando morria, em geral, não havia muitas lamentações. Para uns era uma boca a menos para alimentar, para outros não faria diferença, pois seria substituído imediatamente. Os índices de mortalidade quase se equiparavam ao de natalidade. Quando a criança conseguia superar os primeiros perigos e sobreviver ao tempo da paparicação, era comum que passasse a viver em outra casa que não a da sua família. O sentimento entre os cônjuges, entre os pais e filhos, não era necessário à existência nem ao equilíbrio da família. Se ele existisse, tanto melhor. Philips Arie
Ao fazer vasta e profunda pesquisa da história social da criança, encontrou evidências de que foi necessário um longo tempo para que realmente se arraigasse o sentimento da infância. Termo por ele criado, significando o entendimento que o adulto passou a ter em relação à criança. Ao contrário do que hoje pensamos e sentimos, a ideia de infância como um período peculiar, importante e tão necessário em nossas vidas não foi sempre um sentimento natural ou inerente à condição humana. Afirma ele, assegurando que a descoberta da infância começou no Ocidente, no século XII, e sua evolução pode ser acompanhada na história social, artística e etnográfica dos séculos XV e XVI. Mas antes de Áries, a historiografia da antiguidade nos revela que os filhos não eram esperados nem como fruto do amor de um casal, nem como bênção divina. Na Grécia e Roma antigas, a criança do sexo masculino era ansiosamente esperada pelo casal, porque ele, o menino, era necessário para continuar o culto dos deuses e dos antepassados, substituindo o pai responsável efetivo pela liturgia da religião doméstica. A criança, quando do sexo masculino, era apresentada aos deuses domésticos. Uma mulher carregava-a nos braços e, correndo, dava com ele várias voltas ao redor do fogo sagrado. Essa cerimônia tinha duplo objetivo. Primeiro, purificar a criança, isto é, tirar-lhe a impureza que os antigos supunham havia contraído pelo único fato da gestação, e depois iniciá-lo no culto sagrado doméstico. O nascimento de uma menina não satisfazia o objetivo do casamento e nada disso acontecia, o que comprova a ausência do entendimento do significado de uma criança para a vida de todos nós. Não se tinha noção de que ela era um recado de esperança de Deus nos homens. Para os adultos da antiguidade, a infância era uma fase sem importância, chegando mesmo a ser tida como desagradável e incômoda. Por isso, não havia sentido fixar a criança na lembrança da família, na pintura ou na escultura. Não se sabe por quê, mas durante a Idade Média, a partir dos meados do século V, a criança desapareceu das representações e das inscrições funerárias. A arte medieval desconhecia a infância e não a representava. Não havia lugar para ela neste mundo. Contudo, no século XV, o surgimento de um retrato de criança marcou um momento muito significativo na história dos sentimentos dos pais pelos filhos. A concepção de alma para os medievais católicos estava, como está até hoje, associada às interpretações que a Igreja dava aos textos evangélicos. Encontra-se na arte dessa época a alma representada por uma criança nua e assexuada. Uma pintura da época mostra um moribundo exalando uma criança pela boca, simbolizando a partida da alma, ou seja, a morte. Já o nascimento assumia bizarras concepções, sendo representado em outra pintura, por um casal que repousa no leito, insinuando ter realizado o ato sexual, e por uma criança nua que chega pelos ares e penetra na boca da mulher, sugerindo a fecundação. Mas isso não significava que os homens sentissem a criança como um ser enviado por Deus e que ela tivesse uma alma como os outros. Tanto que no País Basco enterrava-se a criança morta que não fora batizada no jardim, pois era considerada como um animal de estimação. Portanto, ela somente adquiriria a alma com o batismo. A noção de inocência na Idade Média não se opunha à de razão. A diferença entre a criança e o adulto era tão somente quantitativa e não qualitativa. Por falta de uma pedagogia que orientasse os adultos sobre como proceder com as crianças na escola, tudo era feito como se elas fossem adultos incompletos. Infelizmente, esse entendimento se alongou até a Idade Moderna. Teobaldo Miranda Santos afirma que, no século XII, os filhos varões das classes mais abastadas frequentava a escola vestidos de casaca, calções curtos presos no joelho, tricórnio e espadim. E as meninas imitavam as suas mães usando crinolina, corpete, cabeleireiras empoadas e calçado de salto alto. Segundo Gilberto Freire, no Brasil, no século XIX, as coisas ocorriam de forma semelhante. Os meninos, uns homenzinhos à força, desde os 9 anos de idade.
obrigados a se comportarem como gente grande, o cabelo bem penteado, às vezes frisando o menino Jesus, o colarinho duro, calças compridas, roupa preta, botinas pretas, o andar grave, os gestos sisudos, um ar tristonho de quem acompanha um enterro, seu trajo é o de homens feitos, seus vícios, os de homem, foi quase um Brasil sem meninos, o dos nossos avós e bisavós. O sentimento de amor à criança, a partir de uma mais avançada concepção sobre ela, não se deu de forma plena em todos os lugares e ao mesmo tempo. Começou a se desenvolver socialmente a partir do século XVI, fortalecendo-se sobretudo no final do século XVII, quando surgiu, pasmem, o leitor, uma forte reação. Montaire se manifestou irritado. Não posso conceber essa paixão que faz com que as pessoas beijem as crianças recém-nascidas, que não têm ainda nem movimento da alma, nem forma reconhecível no corpo pela qual possam tornar amáveis e nunca permitir de boa vontade que elas fossem alimentadas até na minha frente. Um século depois, moralistas e educadores ainda partilhavam da repugnância de Montaire com relação às crianças. Em pleno século XVII, a filosofia e a teologia manifestavam sua aversão à criança de maneira inconcebível na atualidade. Badinter fez um estudo da condição da criança antes de 1760 e concluiu que ela amedrontava a sociedade e era para essa um estorvo, sendo merecedora de desprezo. Santo Agostinho, afirma Badinter, muito colaborara para que a criança representasse uma ameaça para os adultos. Na sua obra Cidade de Deus, livro X, capítulo 22, o bispo de Hipona refere-se à criança como um ser ignorante, apaixonado e caprichoso. Se o deixássemos fazer o que lhe agrada, não há crime em que não se precipitasse. O pensamento agostiniano reinou por muito tempo na história da pedagogia, constantemente retomada até o fim do século XVII, manteve uma atmosfera de dureza na família e nas novas escolas. O sentimento moderno de infância que hoje temos teve início com Rousseau, quando associou a infância ao primitivismo e ao irracionalismo. O filósofo genebrino apregoava que a criança nasce pura, por isso deve crescer de acordo com a natureza, distante do contato com a sociedade, pois essa iria pons- conspurcá-la. A partir de então, passou-se a ter preocupação em separar a criança do adulto e se tomar cuidado com os acontecimentos em sua volta. Não obstante a ingenuidade naturalista de Rousseau, depois da publicação de seu livro Emily, em 1762, todos os pensadores que se ocupavam da infância retornam durante 2 séculos ao pensamento russoniano para levar mais adiante as suas implicações na compreensão e educação da criança. Não obstante erros e acertos nas teorias do autor de Emily, devem-se a ele as novas ideias sobre o sentimento do amor materno e aos cuidados com a criança. Elas deram o impulso inicial à constituição da família moderna, a família fundada no amor materno, na qual a criança era esperada como uma dádiva divina, passando a ser a esperança de uma sociedade melhor. Mesmo assim, o respeito e amor devidos à criança não se generalizaram tão rapidamente. Ainda na segunda metade do século XIX, durante a Revolução Industrial na Inglaterra, a criança era sinônimo de força de trabalho e tinha valor mercantil. Por isso, em 1756, um célebre filântropo, Monsieur de Chamoisseau, afirmava o quanto era importante para o Estado a preservação das crianças. Ele se referia à sua capacidade de trabalhar nas minas de carvão e nos teares. Aos proletariados era incentivada a família numerosa. Cada filho representava um lucro a mais. Se hoje condenamos veementemente a exploração do trabalho infantil, exigindo que a criança vá à escola, que brinque e pratique esporte, no início do século XVIII isso seria uma heresia e talvez um crime
de lesa majestade na Inglaterra. Vejamos um texto de Daniel Defoe, citado por Humberman. Entre as residências dos patrões estão espalhadas em grande número, cabanas ou pequenas moradias, nas quais residem os trabalhadores empregados, cujas mulheres e filhos estão sempre ocupados, cardando, fiando e etc. De forma que, não havendo desempregados, todos podem ganhar o seu pão, desde o mais novo ao mais velho. Quase todos os que têm mais de 4 anos ganham bastante para si. É por isso que vemos tão pouca gente nas ruas. Mas se batemos a qualquer porta, vemos uma casa cheia de pessoas ocupadas, algumas mexendo com tintas, outros dobrando a fazenda, outros no tear, todas trabalhando empregadas pelo fabricante e aparentemente tendo bastante o que fazer. Grifamos. É chocante, não é, pensar em crianças de 4 anos de idade trabalhando para se manter vivas. Diante do horror, buscamos nos acalmar, acreditando que tudo se passou no século XVIII apenas. Huberman apresenta um relatório publicado pelo State Department of Labor em setembro de 1934, revelando que no estado de Connecticut havia crianças de 2 anos trabalhando nas indústrias de artigos metálicos. Mesmo amadas e entendidas como o futuro moral e espiritual do nosso planeta, as crianças de hoje continuam sendo exploradas no trabalho, tendo sua formação moral deturpada pelas agressões físicas e sexuais. O IBGE publica que 12,72% da população brasileira economicamente ativa encontra-se na faixa etária entre 7 a 17 anos. No Distrito Federal, 515.846 meninos com idade entre 7 e 17 anos trabalham executando todos os tipos de serviço com jornadas excessivas de trabalho com pouca ou nenhuma remuneração, segundo o Correio Brasiliense de 16/6/2005, página 16. O Espiritismo, como ciência, filosofia e religião, nos dá a verdadeira dimensão do significado e importância da criança para a humanidade, e em especial para os pais. Para a terceira revelação, representa o infante, o meio pelo qual se processa a purificação e melhoria moral e espiritual do conjunto de habitantes do planeta. Para a doutrina espírita, a infância é uma transição, enquanto que, para certas religiões e concorrentes filosóficas, é um estado inicial e absoluto do ser humano, razão pela qual jamais poderão entendê-la na sua completude. Daí as concepções disparatadas de que a criança é simplesmente um adulto incompleto, ou de que ela é, na essência, uma alma pura, pois foi criada no momento da fecundação ou do seu nascimento. O que é inocente nas crianças é a debilidade dos membros infantis e não a alma. Quanto às contribuições da doutrina espírita para a compreensão do que seja realmente uma criança e da importância que tem a infância, os atos indesejáveis praticados pela criança são simplesmente irracionalidades ou produtos de suas imperfeições, como espíritos involuídos e reencarnados? Ney Lobo afirma: se por um lado a educação moderna, mais nitidamente a partir de Rousseau, não considera a criança como um adulto em miniatura, por outro lado, a educação espírita terá de admitir a possibilidade de que determinadas crianças sejam adultas, isto é, espíritos evoluídos inscritos temporariamente em organismo infantil. Nesse despretensioso trabalho, nos propomos a dizer o que é uma criança, não ou na visão espírita, chegando à conclusão de que evoluímos bastante em relação ao assunto e alimentando a esperança de que os temas escolhidos ajudem os pais, familiares e educadores a melhor compreendê-las na sua totalidade.